Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Prazer poder ver aqui nessa igreja em outra ocasião, mais uma ocasião. E agradeço ao reverendo Silas, também não apenas colega lá no seminário, mas também foi meu professor. E a gente aprendeu muito juntos, né? Com certeza. E com relação a ser escritor, eu estou pegando no pé dele, ele sabe disso. Eu dei até o tema do livro dele. Então vocês têm que pegar no pé dele, ele já tem até o título do livro, né? Só falta escrever. Daqui a pouco eu vou fazer os capítulos, só vou pôr ele para escrever de todo jeito. Porque ele tem muita coisa que pode e deveria ficar aí registrado, né, nos seus conhecimentos da história da igreja, que quem não conhece o seu passado não pode pensar no futuro e tem dificuldades com relação até ao presente. Então eu agradeço a Deus pela vida do Silas e também pela oportunidade de estar aqui nessa igreja nesta ocasião. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho Lucas, capítulo 24, versículo 1 a 12. Acredito que não é a primeira vez que os irmãos vão ouvir algum sermão nesse texto. Talvez tenha sido pregado ainda hoje, com relação a esta época que nós estamos vivendo. Então, vamos, nesse momento, abrir esse texto e ler aí esse texto que está em Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Mas, no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-se-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar mais uma vez, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade que estamos tendo nesse instante, neste domingo, onde lembramos a data em que o Senhor ressuscitou, que foi no passado de uma vez por todas, para nunca mais morrer, para nunca mais ser torturado, nunca mais pagar pelos pecados. O Senhor fez isso de uma vez por todas no passado, e essa é o único, como disse o Senhor mesmo aos fariseus, esse é o único sinal que será dado para que as pessoas creiam. O Senhor ressuscitou. E estamos aqui nesse momento e falando com o Senhor nesse momento, porque o Senhor está vivo, e a prova disso é que o Senhor nos escuta, e o Senhor atende às nossas orações e nos fortalece. Então, em nome de Jesus, em teu nome nós lhe pedimos que o Senhor abençoe esta meditação em torno da tua palavra, que já nos abençoa só de ler, mas o Senhor nos dá a oportunidade de tomar alguns minutos em torno deste tema, e te agradecemos por esta oportunidade. E pedimos que o teu Espírito, o Espírito Santo, que inspirou Lucas a escrever esse texto, possa esse Espírito iluminar os nossos olhos para que possamos compreender as maravilhas da tua palavra. Nós oramos assim em teu nome, que nasceu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, de onde haverá de voltar para nos buscar. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos,
Duas coisas interessantes. Hoje eu estava ali recebi uma mensagem no WhatsApp, alguém fazendo uma mensagem, né, mandando o pessoal gravar assim, ele está vivo, né, de vários lugares aí, e ele poder juntar tudo aquilo e gravar como uma só. Achei interessante, mas a conjugação do verbo é que me preocupou, né? Ele está vivo. Sim, mas eu sempre soube disso, que ele está vivo. Me parece que essa alma católica que a gente tem, né, acha que Jesus ressuscitou hoje. E há muita gente que pensa assim. Eu, quando era criança pequena lá em Barbacena, Minas Gerais, Pirapora, minha terra natal, e muita gente, quando eu falo Barbacena, a maioria não vai nem saber o que eu estou falando, né? Porque já é um personagem que fazia essa brincadeira. Muitos dos jovens que estão aqui, o que ele está falando, né? Barbacena, criança pequena. Pois bem, sou mineiro, não é? E me lembro bem pequeno mesmo, indo para o Rio São Francisco, tinha a matriz católica, e eu gostava de entrar lá, mesmo sendo de berço presbiteriano, mas eu achava bonita a igreja, ela era bonita, e como criança a gente e naquela época a gente andava sozinho na cidade, sei lá, eu devia ter 7 anos, alguma coisa assim, porque eu vim para Goiânia com 11 anos de idade, e isso faz muito tempo, portanto eu devia ter uns 7, 8 anos por aí. E eu ia para o Rio São Francisco passear, depois voltava e entrava na matriz, e lá tinha uma estátua do Cristo morto. Não sei se vocês já viram isso em outras igrejas, mas era perfeita, né? E eu passava lá, ficava admirando ali, porque as pessoas paravam e choravam do lado daquela estátua do Cristo morto. Muito bem feita, né? Era uma relíquia mesmo, os cravos, tudo, e ele ali deitado num caixão de vidro, e algumas pessoas paravam, meditavam, faziam o sinal da cruz, alguns choravam pondo a mão ali sobre aquele caixão de vidro. Mas eu aprendi na escola dominical, pensando comigo, ele está vivo, por que as pessoas estão aí preocupadas com esse Jesus morto desse jeito? Porque parece que muitas vezes nós temos esse mesmo comportamento em muitas ocasiões, especialmente quando enfrentamos dificuldades, achamos que ele está morto. Como os irmãos sabem, hoje se lembra esse dia da ressurreição, e há uma observação interessante do Josh McDowell com o livro Evidências da Ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz que para quem seguia Jesus Cristo, a sua crucificação foi um golpe, né? Se vocês olharem o contexto daquilo que a gente leu e outros textos que foram lidos aqui, vocês vão ver que os discípulos ficaram muito abatidos com a morte de Jesus. Foi um golpe para eles. Tudo acabou. Cada um voltou para os seus afazeres, uns voltaram para Emaús, tristes, e Jesus encontrou com o meio deles caminho, perguntando: por que vocês estão tristes? Você não sabe? Aquele que era a nossa esperança morreu, acabou. Então Josh McDowell fala que para os que seguiam a Jesus, e de fato a gente vê isso nos evangelhos, a crucificação, a morte de Jesus foi um golpe. Eles ficaram meio que desanimados com essa aparente derrota, e na visão deles foi uma derrota, tanto por aquilo que nós estamos vendo nesse texto, pelo menos assim eles pensavam e agiram desta maneira, como se fosse uma derrota, todos eles. E Josh McDowell, então, acerca desse ocorrido, afirma que com a ocorrência do Calvário, com a morte, desfizeram-se todas as esperanças de que Jesus se tornasse o Messias. Diz ele: desencorajados, regressaram às suas casas, talvez pensassem: todos aqueles anos perdidos, eu deixei de pescar, eu deixei de trabalhar, eu só segui esse homem, perdi esse tempo, ele morreu. Todos esses anos jogados fora. E no seu livro que fala da ressurreição de Jesus Cristo, ele afirma o seguinte, abre aspas: após a crucificação de Cristo, os discípulos assustados se esconderam no cenáculo e trancaram as portas. Mas alguma coisa aconteceu dentro de alguns dias que mudou totalmente este grupo de seguidores covardes
em um arrojado grupo de entusiastas que enfrentaram a oposição, as perseguições e o martírio sem qualquer medo ou hesitação. Fecha aspas. E nós sabemos o que ocorreu. Nós acabamos de ler um dos relatos deste evento histórico. A ressurreição autenticou definitivamente que Jesus era o próprio Deus que se fez homem e que sua marcha histórica no mundo, por meio de seu nascimento e ressurreição, determinou a maior força que a humanidade precisava para ter a fé verdadeira. A ressurreição de Jesus nos traz aqui nesse momento. O fato de sabermos que Ele está vivo, sempre esteve, quando ressuscitou no passado e nunca mais morrerá, nos traz para a casa de Deus, nos faz orar, nos faz confiar nele. Esquecer, queridos irmãos, ou não crer na ressurreição, é entrar na mais profunda cova de desesperança que alguém pode imaginar. E eu gostaria de fazer algumas considerações acerca da ressurreição para a nossa caminhada no mundo. Mesmo sabendo que Jesus Cristo está vivo, muitas vezes nós nos portamos como se Ele não estivesse vivo. Talvez a nossa confissão, não, Ele está vivo, mas a nossa postura, o nosso jeito de ser, o jeito que enfrentamos as dificuldades, é um discurso em oposição a esta confissão externa. E vamos pensar sobre isso, porque o versículo 4 e 5, observem comigo, diz que aconteceu que perplexas a esse respeito, que respeito? Ou seja, foram lá com os aromas, alta madrugada, que haviam preparado, encontraram a pedra removida do sepulcro. Em outro texto você vai perceber que elas estavam perguntando quem é que ia remover a pedra para elas, mas aqui no texto essa questão é omitida. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo, não acharam o corpo de Jesus que fora depositado naquele lugar. E o versículo 4 e 5 diz que elas estavam perplexas a esse respeito. Por esse motivo, elas então estavam assustadas, perplexas, e apareceram então 2 varões com vestes resplandecentes, e elas com muito medo, baixando os olhos para o chão, obviamente com medo, eles então falaram: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Queridos, a primeira observação que precisamos pensar aqui hoje, e o mundo, quando comemora, especificamente na tradição católica, apostólica, romana, e aí muitas vezes nós também com a mesma postura de descrença diante das dificuldades, muitos adoram a Jesus, mas como um Deus morto. Por isso se veem sem esperanças e perdidos no mundo, perplexos. Observe que o texto diz que elas estavam perplexas por esse motivo. Já já a gente conversa sobre isso. Não sei se vocês já viram uma figura chamada a cruz vazada, desenhada por um artista cristão chamado J. Dugan. E ele afirma por que ele desenhou aquela cruz vazada, que é usada em várias instituições cristãs. Lá no SEM, em Viçosa, eles têm essa cruz lá num pátio vazado, ou seja, e aí ele explica, né? Ele diz assim: para o John Dugan, nesses 2000 anos de cristianismo, a cruz tem revelado só sofrimento e a morte de Jesus, especialmente as que têm o crucifixo, ou seja, Jesus pregado ali. E a cruz, segundo ele, não tem simbolizado também a ressurreição, o que é uma lástima, diz ele. Com essa preocupação, ele então projetou essa cruz vazada. Ele diz: eu removi todo o seu débil corpo. A cruz é literal o suficiente para retratar sua crucificação, e no lugar de seu corpo, diz Dugan, apliquei uma silhueta abstrata, uma declaração poderosa de que ele deixou a cruz e este mundo para preparar e aguardar o nosso reencontro com ele nos céus. Então ele desenhou isso, é como se Jesus ultrapassou a cruz. Ele está
mais do que vivo, ele é eterno. E o texto bíblico afirma acerca das mulheres, que, versículo 3, que elas não acharam o corpo. Foram encontrar um Jesus morto, apesar dele ter dito, como disse o anjo, ele prometeu que haveria de ressuscitar. Mas elas foram lá atrás de um corpo. Quando não encontraram o corpo, diz a Bíblia que elas ficaram perplexas. Literalmente, na língua original que foi escrito o Novo Testamento, diz que elas ficaram sem recursos, com dificuldades, confusas, perdidas, totalmente sem recurso nenhum, sem saber o que fazer, porque perceberam a tumba vazia e ficaram perdidas, perplexas. O texto, se você observa o contexto dele, diz que entraram no corpo, não acharam o corpo de Jesus e perplexas a esse respeito, ou seja, por que é que o corpo, por que é que Jesus não está aqui mortinho da Silva como deveria estar? Quem teve a audácia de tirar esse corpo? Nós viemos aqui para adorar e de alguma forma cultuar um Cristo morto. Alguém tirou, ele não deveria estar ausente nesse lugar. Nós nos preparamos para isso. Nós acordamos de manhã, nós preparamos os incensos, nós preparamos as especiarias, nós tomamos café muito cedo e nós viemos em romaria até esse lugar, porque nós queríamos adorar, ou queríamos ver um corpo aqui, queríamos um Cristo morto, e alguém tirou ele daqui, e elas estavam literalmente perdidas, porque perceberam essa cruz vazia, essa tumba vazia. E não é à toa que a visão de um Cristo pregado na cruz deu o mesmo sentimento aos que creem nele assim. Por que elas estavam perplexas? Como disse, com a pedra retirada, a pedra era enorme. Inclusive, em outros textos paralelos, diz que elas estavam perguntando quem vai tirar a pedra. De repente a pedra não está lá, elas não estão preocupadas em quem tirou, em quem rolou aquela pedra para cima. Não para baixo, mas tirou ela para cima. Não. Elas estavam perplexas com o sumiço do corpo. Mas não estavam perplexas com a possibilidade da ressurreição. Não estavam perplexas com a possibilidade de que Jesus estivesse vivo. E diz o texto que, possuídas de grande temor, ouvem o anjo revelar aquilo que está no coração delas. O que está no coração delas é aquilo que o anjo está dizendo. Esses varões estão dizendo aí, com vestes resplandecentes, supomos então anjos. Então ele revela o que está no coração delas. Ele diz assim: vocês estão querendo cuidar de um morto, uma devoção a um morto. Por que buscais? Literalmente significa porque exigem a presença de um morto. Como se elas estivessem dizendo: cadê o morto que estava aqui? Nós precisamos reclamar com alguém. Queremos o nosso bondoso Jesus que morreu. Precisamos desse corpo. Queridos, há pessoas que não conseguem ver um Cristo vivo. Só um Jesus histórico, morto no passado e enterrado em algum lugar, e por isso estão sem esperanças. Fechadas dentro dos seus medos. Medo de tudo. Especialmente com relação à vida após a morte. Pessoas desorientadas e sem consolo, pessoas sem esperança. E quando você não considera a realidade de um Cristo vivo, você perde a esperança. E quem perde a esperança, perde a vontade de viver. Há uma história de uma senhora que foi abordada por um assaltante e ele disse: a bolsa ou a vida? E ele então disse para ela, e ela disse para o assaltante, respondeu: pode levar qualquer uma das duas, porque tanto a bolsa quanto a vida estão vazias. Eu não tenho esperança.
Queridos, não saia daqui hoje com um sentimento de perda de direção, sem Deus no mundo, pois Cristo ressuscitou. E aí você pode dizer: pastor, mas eu creio que Ele ressuscitou. Quantas vezes nós ficamos apavorados diante das circunstâncias? Quantas vezes nós nos surpreendemos por uma situação qualquer e nós entramos em completo desespero, falta de esperança. E como disse, quem não tem esperança é aquele que não tem a certeza de que Cristo ressuscitou, que Ele está vivo nesse momento, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Eu não sei quais são os seus problemas e nem quero minimizá-los, mas nenhum deles é maior do que o poder da ressurreição. E quando eu digo isso, eu digo no sentido de que você pode estar enfrentando quaisquer que sejam as suas dificuldades, enfermidades, o que quer que seja. Quando você se ajoelha e fala com Jesus, você tem certeza que Ele está vivo. Você levanta desse lugar de oração, diferente do jeito que você ajoelhou. Pode ser que a enfermidade, o problema esteja ainda lá fora esperando, mas você vai enfrentá-lo de forma diferente. Sabe por quê? Porque você crê que Jesus está vivo. E por isso você ora. E por isso você fala com Ele. Então, às vezes eu vejo pessoas dizendo, como estou enfrentando algumas, aconselhando uma pessoa assim, dizendo, fez até uma carta de despedida. Que Deus é esse que me deixa desse jeito? E a gente tem que lembrar para ele que a Bíblia diz que Deus é socorro bem presente nas tribulações. E essa expressão, bem presente, significa que Ele é mais presente do que a própria tribulação. Ou seja, quanto mais tribulação, mais presença de Deus nós temos. E não é de um Deus morto, mas um Deus vivo. Então não busque, não fique desesperado, não saia daqui hoje para sua casa com desesperança. Não sei quais são as suas enfermidades, quais são os problemas, quais são as dificuldades, mas uma coisa eu sei: Jesus está vivo. E você pode falar com Ele. Você não precisa ficar desesperado. Ele não ressuscitou meramente conceitualmente, como diz Ricardo Gondim. É apenas um conceito, Ele não ressuscitou, apenas é uma ideia para animar os crentes. Não, Ele ressuscitou e Ele apareceu a mais de 500 pessoas, inclusive, diz Paulo, pessoas hostis ao próprio Evangelho, pessoas que não acreditavam e que gostariam de ter provas de que Ele não ressuscitou, mas não poderiam ir contra a sua própria razão, seus próprios olhos. Ele está vivo. Ele está vivo. Isso nos liberta de todas as esperanças. Catarina Vombora, aprendi com o pastor Silas, esposa de Lutero, disse que certa feita Lutero, amargurado com a perseguição que lhes impunha a Igreja Católica, entrou para o quarto, fechou as cortinas, não comia, não bebia, não tomava banho. Então, Catarina Vombora disse, Catarina de Bora, ou Vonta, faz, ela então disse, teve uma ideia, ela se vestiu de luto, totalmente de luto, e entrou no quarto onde Martim Lutero estava, e ele então assustou e disse: quem morreu, mulher? E ela disse: Deus morreu. E ele então respondeu: mas Deus não morre. Tá, mas do jeito que você está desesperado, a única coisa que eu imaginei é que Deus estivesse morto. Ele entendeu o recado, saiu, lavou o rosto, tomou banho, comeu, porque Deus está vivo. Apesar das nossas lutas e desesperança, Ele está vivo. E essas mulheres estavam perplexas porque estavam querendo um morto. E Ele está vivo. Mas, continuando um pouquinho, a ressurreição também é prova de que Deus cumpre e cumprirá toda a sua
palavra. Versículos 6 e 7 diz, os varões ou anjos disseram: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ele ainda na Galileia. E disse aí, olha, ele disse que seria entregue nas mãos de pecadores, seria crucificado, mas que ressuscitaria. Então, a ressurreição é prova de que Deus cumpre e cumprirá toda a sua palavra. Diz o texto, ressuscitou como havia prometido, como havia dito. Observemos que elas ouviram o que Jesus prometeu, elas estavam entre os discípulos, porque elas mesmas disseram, elas lembraram das palavras dele. Elas estavam entre os discípulos que seguiam Jesus. Ele havia dito, reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus em Mateus 17, 22, 23, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. É interessante, não é? Jesus disse isso, eu vou morrer, mas vou ressuscitar, a morte não vai me segurar. Então a primeira coisa que veio à mente delas é que o corpo foi roubado, mas não lembraram da promessa de Jesus. Queridos, isso nos ensina acerca da promessa de Deus. Deus tem compromisso com aquilo que Ele promete. Inclusive aquelas promessas que nós não marcamos na Bíblia, que eu costumo chamar de promessas negativas, que ninguém marca, como por exemplo, volta ao primeiro amor e arrepende-te, senão virei contra ti e removerei o candeeiro do teu lugar. Esta é uma promessa. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é uma promessa. Ele cumpre todas as suas promessas, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele fala, ele cumpre. E Jesus havia dito, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. E quando nós olhamos para o túmulo vazio, isso deve nos fortalecer, porque ele cumpriu mais uma etapa da sua palavra, da sua promessa com relação à nossa redenção. A promessa era de morte, mas também de ressurreição. Observem que se entristeceram, creram na parte triste, mas não creram na segunda promessa. Não é estranho isso? Eles acreditaram que ele ia morrer e se entristeceram, mas não houve regozijo. Ok, vai morrer, mas vai ressuscitar. Vamos nos alegrar, regozijar no Senhor. A promessa era de morte, mas também de ressurreição. No mesmo versículo, ele diz, eu vou morrer, mas também vou ressuscitar. A gente tem a mania de guardar só aquilo que é ruim, não é? Só aquilo que é negativo. Isso funciona em todos os lugares. Marido pode fazer 300 coisas bem feitas para a esposa, mas o dia que ele faz uma coisa mal feita, é aquela que fica. E vice-versa. A mulher pode fazer o tempo todo bem feito as coisas para o esposo, mas o dia que ela faz uma coisa errada, é aquilo que fica. Nós aprendemos assim, desde pequenininho, a professora marca o errado com letra vermelha para ficar destacado. Com caneta vermelha. Para que todo mundo veja o erro. E a gente tem essa mania. E aqui os discípulos olharam, ouviram, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Não vai não, só está enganando a gente. Isso é só para a gente não ficar triste. A ressurreição ensina, queridos, que podemos crer em todas as promessas e não apenas em algumas. Antes de entregar-se, como foi lido agora há pouco aqui, para ser morto, ele sempre fez promessas aos discípulos, como as que se encontram registradas nessas palavras do Evangelho segundo Marcos 8:31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. E Jesus ensinou isso o tempo todo, falando, eu vou morrer, mas vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, vou ressuscitar. Mas parece que esqueceram a última parte, só ficaram preocupados com os fatos não agradáveis, esquecer da promessa já cumprida, e inclusive é terrível para a esperança de remissão e salvação. É preciso manter essa verdade viva na mente. Na Romênia, um homem
Sempre dizia ao seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. Certo dia, então, após um grande terremoto de intensidade muito grande, quase acabar com a cidade, esse homem correu para a escola do seu filho e só encontrou um montão de ruínas. Imediatamente ele e os outros pais de alunos começaram a cavar. Depois vieram os bombeiros e mais pessoas para ajudar. As horas passavam rapidamente e com elas a esperança de encontrar alguém com vida. Um a um, cansados e desesperados, os pais foram deixando o trabalho de buscas para os bombeiros. Fiquei cansado aqui também de tanto correr atrás desses cromos. Mas esse pai, de forma obstinada, continuava. Pediram que descansasse um pouco, mas ele não parava. A promessa dada ao seu filho lhe renovava as forças. Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E ao afastarem uma enorme pedra com a ajuda de um guindaste, ele chamou mais uma vez pelo filho, e uma doce voz infantil respondeu: pai, estou aqui. Você está bem, meu amor? Sim, papai, mas estamos com sede e fome. Tem mais alguém com você? Sim, todos os alunos da minha classe estão aqui. Eles haviam ficado presos em um vão entre dois pilares de concreto. Quando a televisão veio mostrar o menino e perguntou se ele havia ficado com medo, ele emocionou a todos nesse fato. Ele disse: não, eu falei para os meus amigos, não precisam ter medo, meu pai irá nos achar. Ele prometeu que sempre irá estar ao meu lado, e meu pai nunca quebra uma promessa. Se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial que está vivo. Não saia daqui hoje crendo apenas em parte das promessas, mas em todas elas, inclusive nas que falamos que toda impiedade e injustiça contra o seu povo será julgado de modo justo. Suporte as aflições olhando para o Jesus vivo. Há uma frase de um autor desconhecido que diz o seguinte: Jesus está vivo. Hoje eu falei com ele. Terceiro e último, a ressurreição, queridos, é a força para o nosso testemunho. Os versículos 9 a 12 destacam esse aspecto das mulheres voltando para testemunhar. A perplexidade pelo desaparecimento do corpo foi substituída pela certeza da ressurreição. E deram a essas mulheres forças para correr para o anúncio dessa mensagem maravilhosa. Observe, gente, quando nós vimos e temos a certeza de um Jesus vivo, a gente tem força para dizer isso. Porque ele está vivo. Nós não inventamos. Não é uma mensagem falaciosa. E nós vamos divulgar porque ele está vivo. Eu fico impressionado na época de eleição com aqueles negócios chamados santinhos. O que é o santinho? É a foto de um político, não é? Que não é nada santo. Está aí a Lava Jato para provar. Um monte de santinhos que a gente tem. Pode pegar tudo e desenhar um chifrinho nesses trequinhos, não é melhor. Mas você já viu que muita gente, crentes, pegam aquilo lá, aquele bolo de coisa, vai de porta em porta, encontra os amigos e pede voto mostrando esses santinhos? Mas não fazem a mesma coisa com relação a Jesus. Eu suspeito que essas pessoas não acreditam que Jesus está vivo, mas que ele está morto. Porque quando temos ciência de que Jesus está vivo, nós temos força para anunciar. A ressurreição restaurou a coragem dos antes acanhados discípulos, mudando radicalmente, rompendo com uma estagnação que poderia se transformar num abismo sem retorno para a proclamação do Evangelho. A corajosa resistência dos discípulos ante os desafios desta missão somente é explicada coerentemente à luz da ressurreição. Segundo o Dr. Simon Greenleaf, professor de Direito na Universidade de Harvard, diz assim, abre aspas, os anais militares das guerras não mostram exemplos iguais de persistência heróica, paciência e firmeza e coragem, fecha aspas, como a que os discípulos tiveram pela influência da ressurreição, porque eles anunciaram a ressurreição, abriu porta para a pregação das boas novas. Agora sim, fecha aspas, desculpe, fechei no lugar errado.
Versículo 9 e 10 diz que somos enviados com esta mensagem. Sem a cruz e a ressurreição, não haveria qualquer autoridade, modelo, capacitação, proteção nenhuma quanto aos desafios do envio dos discípulos, e nem sequer haveria mensagem para ser pregada, porque ele está lá preso numa catacumba. Como está Maomé, como está Buda. Mas não, a tumba está vazia, porque ele ressuscitou, venceu a morte, cumpriu sua promessa e continuará cumprindo. Ele prometeu que haveria de se encarnar e nasceu. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que seria assunto aos céus e foi levado aos céus. E o que nos faz pensar que ele não cumprirá a última parte de sua promessa, que é voltar para nos buscar? Que é a parte mais gloriosa. Ele voltará. Quer você creia ou não. A mensagem para um testemunho eficaz contra os incrédulos, o versículo 12 diz... E Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. A ressurreição, além de oferecer todos esses recursos, possibilita que haja mensagem para ser pregada. Elas chegaram e disseram para Pedro, olha, para os discípulos, ele está vivo, ressuscitou, a mensagem que temos é essa. E a ressurreição oferece conteúdo não somente para a pregação, mas oferece significação para o envio. E então anunciaram todas essas coisas minuciosamente. Imagina elas anunciando minuciosamente, não é? Eram mulheres, e mulheres gostam de detalhes. E como que elas então minuciosamente colocaram e disseram detalhadamente, tintim por tintim, o que aconteceu. O versículo 12 diz que Pedro saiu correndo e, abaixando, nada mais viu senão os lençóis de linho. Ele apenas viu os lençóis, a mensagem estava clara. Mas o que estava no lençol? Pedro creu ao ter visto simplesmente o lençol. Ele foi sepultado, gente, de acordo com o costume judaico. O corpo era preparado com várias ervas aromáticas, de acordo com a tradição. Nesse tipo de preparação, mais ou menos 45 quilos de especiarias. O corpo era vestido numa mortalha de linho branco, e cada vez que passava esse linho branco, essa mortalha se passava mirra, que é uma substância cheirosa, mas pegajosa, parecendo cera de depilação. E cada vez que passava uma dessas, passava essa especiaria. Ninguém poderia ter enterrado com menos de 3 vestimentas distintas. Então o corpo era enrolado dos pés, entre as dobras eram colocadas as ervas com mirra, e João Crisóstomo afirmava que mirra aderia tão firmemente ao corpo que as mortalhas não poderiam ser retiradas facilmente, muito menos sem rasgar. Para tirar precisava rasgar, porque aderia ao corpo. Pedro viu aqueles lençóis tal qual um casulo vazio e creu, porque Jesus passou por eles, deixou lá. Quem poderia ter feito isso? Os lençóis inteiros estavam ali. Bastou isso, mas daí em diante seria capaz de entregar sua vida por amor a Cristo e o trabalho que o Mestre lhe confiou. Essa é a mesma mensagem que está escrita e é suficiente e eficaz para nossa salvação. Eu quero contar só mais uma história de um anúncio que apareceu no jornal em inglês no início do século XIX. Dizia assim: precisa-se de homens para uma viagem arriscada, salário pequeno, frio intenso, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno duvidoso. Esse anúncio foi colocado por Sir Ernest Shackleton, famoso explorador irlandês, quando se preparava para mais uma expedição em demanda do Polo Sul. A resposta foi impressionante, surpreendendo o explorador pelo número tão grande de candidatos. Se um apelo ao sacrifício feito por um homem
um simples mortal sempre encontra resposta, considere o que é capaz o chamado de um Cristo ressurreto. A Bíblia afirma que a fé neste Jesus vivo, o próprio Deus, mudou para sempre a vida daqueles que nele creram. Leia o que está escrito lá em Romanos capítulo 11, versículo 35 e 38. Veja o que está lá. Diz assim: pela fé foram torturados, experimentaram escárnio, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Estes homens covardes que fugiram e que se acovardaram diante da morte, entregaram suas vidas porque viram o Cristo ressurreto. Isso serviu a vida inteira para morrer se fosse necessário. Não saia daqui hoje sem essa força dada pela ressurreição de Jesus Cristo, acontecida no passado, mas poderosa para todos os tempos e épocas. Eu quero concluir dizendo que Deus te chama hoje para adorá-lo como Deus vivo. Adore-o. Deus te chama hoje para crer em toda a sua palavra. Portanto, creia. Deus te chama para fortalecê-lo com a mensagem da cruz e da ressurreição. Por isso, fortaleça-se. E Deus te chama para enviá-lo junto com ele, para pregar a mais maravilhosa mensagem que se tem notícias. Portanto, vá com ele, sem medo, em nome de Jesus. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças e orarmos ao Senhor.